Muitas das vezes na nossa graduação, esse tipo de método ele é meio que negligenciado. Então se você nunca viu, ou se você viu e ainda tem dúvidas, fique conosco que nos próximos minutos nós discorreremos juntos sobre esse assunto e na nossa próxima aula traremos um exercício prático sobre esse método que é tão importante para o cálculo das treliças. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e se você chegou até a aula de hoje, pessoal, eu fico muito feliz que o nosso conteúdo está realmente agregando o seu conhecimento. E na aula de hoje nós traremos um conteúdo sobre vigas de substituição que está dentro do método de Ritter para o cálculo de esforços em treliças. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse método de encontrar as cargas das barras das treliças pelo método da substituição. Vamos lá, pessoal, como nós já vimos em aulas passadas, o método de Ritter, também conhecido pelo método das seções, ele é um método muito utilizado quando nós queremos determinar algumas barras da nossa treliça, né? Eu quero determinar aqui, por exemplo, a N5, 6 e 7, então o que eu faço? Eu segmento a minha treliça de cima a baixo ou desde que eu posso até cortar pela horizontal também, desde que eu atravesse totalmente a minha treliça, seguindo algumas premissas básicas e algumas generalidades que nós vimos em aulas anteriores aí, né? Que nós precisamos cortar aqui as barras que não são concorrentes e não são paralelas entre si. E quando nós queremos, pessoal, usar o método das seções para determinar todas as barras de uma treliça, seria um tanto quanto trabalhoso se nós fôssemos segmentar seção por seção e analisar o que acontece em cada uma dessas seções. Com base nisso, surge a viga de substituição. Em que consiste esse método, pessoal? Consiste no seguinte: nós pegamos uma treliça que está disposta da sua forma isostática, na sua estaticidade como uma treliça isostática, e nós pegamos essa treliça e aproximamos esse esquema estrutural de um esquema de uma viga simples isostática. Então, olha só, eu tenho uma treliça, certo? Isostática, biapoiada, e eu transformo em uma viga biapoiada com os mesmos carregamentos P1, P2 e P3. Com base nisso, agora eu esqueço esse desenho de cima e vou analisar os diagramas de esforço cortante e momento fletor que acontecem nessa viga. Então eu traçaria o meu diagrama de esforço cortante sem colocar aqui intensidade de forças, só mesmo analisando o que acontece no diagrama. Teria o meu diagrama de momento fletor com a flexão nas fibras inferiores da minha viga. Tá, beleza, tracei os meus diagramas aqui. Agora como que eu encontro as cargas nessas barras da minha treliça? Vamos agora analisar o que acontece nos banzos da minha treliça, banzo inferior, superior, diagonais e também nas montantes. Então, pessoal, imaginando que nós temos aqui uma seção segmentando a nossa viga, a nossa treliça neste ponto aqui, vamos analisar o que acontece com o nosso diagrama nessa seção aqui, ó. Então aqui eu numerei os nossos nós, para a gente poder ter uma análise um pouco mais apurada, um pouco mais refinada. Vamos ver o que acontece com o nosso banzo inferior e com o nosso banzo superior aqui. Então, olhando agora para o nosso nó H, olha o que acontece. Se eu tenho no meu banzo inferior um momento positivo, o que eu preciso fazer com a minha normal na barra BC de forma que eu iguale esse equilíbrio aqui iguale a zero? Concorda comigo que eu preciso se eu tenho um momento positivo, eu preciso que a minha normal seja uma normal com um módulo negativo, de modo que eu consiga igualar isso aqui a zero. Então, o que eu teria aqui? Eu teria então que a minha normal seria negativa, né? A minha normal, vezes o quê? Vezes a minha distância até o nó, no caso H, fosse igual a zero. Concorda comigo agora que se eu jogo esse momento para o lado de lá, ele fica negativo também? Então seria menos n vezes H igual a menos momento? Então isso aqui, se está negativo dos dois lados, ele vai ficar positivo dos dois lados, então eu vou ter que a minha normal vai ser igual ao meu momento positivo, dividido pelo meu H, que passa, está multiplicando o N, ele passa dividindo. Isso aqui indica então, pessoal, que eu tenho uma normal o quê? Positiva. Positivo indica o quê? Tração. Vale lembrar que eu não estou analisando o que acontece no nó, se a força está entrando ou saindo, tá? Eu estou analisando o equilíbrio do nó. E para o equilíbrio, se o meu momento no banzo inferior é positivo, eu preciso de uma normal negativa e, arrumando a equação, ela vai me dar uma tração. Então vamos agora ao que acontece no banzo superior, né? Aqui eu tenho, apaguei aqui para
falar com vocês, aqui é o seguinte, ó. A gente tinha colocado o momento aqui. Vamos refazer essa parte do banzo superior. O que acontece aqui, então? Porque aqui no meu banzo superior eu tinha colocado negativo, mas no banzo superior ele é negativo, mas na seção que a gente está analisando ele é positivo, tá? Então vamos ver o que acontece. Então olha lá, no caso do meu banzo inferior, o momento na seção é positivo, certo? E eu tenho então que equilibrar isso com um momento que gira no outro sentido, né? Aqui vale uma observação da gente fazer, pessoal, que a altura da nossa treliça, né? Ela precisa ser uma altura constante, né? Senão, eu não consigo ter equivalência. Se eu tiver uma altura que varia aqui da minha treliça, eu não consigo trazer uma equivalência para a minha viga de substituição, certo? Então, olha lá. O que acontece na minha seção, no caso aqui na minha seção 1, no ponto que eu estou analisando? O meu momento, ele continua positivo, certo? Então, o que acontece? Quando eu posiciono agora no meu ponto, olhando para o ponto de baixo aqui, né, para o nó C, o que a minha normal precisa fazer de forma que esse sistema torne-se um sistema em equilíbrio, né? Concorda que a minha normal, ela precisa girar, aqui no caso, né? Ela vai precisar girar no sentido horário para que eu tenha um equilíbrio nesse nó aqui. Então aqui, a minha normal, ela vai ter que girar a minha seção positivo, né? Igual a zero. Então o que acontece aqui? O meu momento ele passa para o lado de lá negativo. Então vai ser a normal vezes a altura, que é igual a menos o momento. Trazendo isso para cá, né, a minha normal vai ser igual ao meu momento negativo dividido pela minha altura. Isso aqui vai me dar então compressão no banzo superior. Então aqui nós temos o que acontece com o nosso banzo inferior e com o nosso banzo superior. Agora eu vou pular as diagonais e vamos para as montantes, que é mais fácil da gente entender. No caso das montantes, pessoal, o que acontece com as nossas montantes? As montantes são as nossas barras verticais aqui, né? Essa e essa. Eu, diferentemente do que acontece com os banzos, para o caso das montantes, eu não preciso nem fazer nenhum cálculo aqui diferente. Eu só preciso analisar o que acontece na seção. Então olha só. Qual vai ser o comportamento da minha barra FA aqui, ó? Qual vai ser o comportamento dessa barra FA? Vai ser exatamente o que acontece no meu diagrama de esforço cortante no ponto que eu estou analisando. Então, qual vai ser o esforço da barra FA? Vai ser exatamente o que acontece na seção no diagrama de esforço cortante. O que acontece com essa barra? Eu vou vir e vou ver o que acontece aqui. O que acontece com essa barra? Vou trazer para cá e vou analisar, certo? Então, a minha montante vai ser exatamente a minha análise do diagrama de esforço cortante, certo? Agora vamos ao que acontece com as nossas diagonais. Então, com as nossas diagonais acontece o seguinte, pessoal. Nós precisamos analisar aqui o que acontece com o nosso diagrama de esforço cortante, certo? Só que agora as nossas barras elas não estão mais na vertical, elas estão inclinadas. E aqui a nossa análise vai o seguinte. Nós vamos ter, pessoal, que aqui nós vamos analisar um módulo do nosso diagrama de esforço cortante. Analisando as nossas barras inclinadas, nós vamos tomar aqui como um ponto de partida, né, como um fundamento, o seguinte, ó. Analisando as nossas barras inclinadas, imagina que a gente tenha o nosso sistema de coordenadas assim, né, neste ponto, né, aqui nós temos vertical e horizontal, e vamos supor que nós tenhamos aqui uma barra inclinada nesse sentido aqui. Se nós temos uma barra inclinada nesse sentido, nós, pegando do norte aqui, né, nós temos aqui, ó, que esse giro aqui, ele está no sentido horário. Se ele está no sentido horário, a posição da barra está no sentido horário, nós teremos então que a nossa diagonal vai ser representada pela seguinte fórmula. Então aqui, ó, a nossa diagonal vai ser um módulo, né, o módulo da diagonal vai ser igual a 1 dividido pelo seno do ângulo vezes a minha cortante no trecho analisado. Isso aqui é o que acontece. Perceba que eu coloquei que a minha diagonal é um módulo. Então, quando a minha diagonal será positiva e quando ela será negativa? Aí vem a nossa convenção da posição da barra. Então, olha só, se ela estiver no sentido do caminhamento aqui horário do nosso sistema de coordenadas, ela vai ser uma diagonal positiva. Então, se ela estiver, olha só, no sentido horário, ela vai ser uma diagonal positiva e, portanto, tracionada. Se ela estiver no sentido anti-horário, ela vai ser igual a uma diagonal negativa, portanto,
comprimida, certo? Então olha lá, se a gente analisar as nossas barras aqui, as nossas diagonais, quais seriam as comprimidas e quais seriam as tracionadas? Então eu tenho a minha primeira barra aqui, ó, se eu posicionar o meu sistema de coordenadas no ponto de análise da minha barra, perceba que eu tenho essa barra e essa diagonal está exatamente na mesma posição que essa daqui. Agora, quando eu pego essa outra diagonal, eu teria que posicionar ela no ponto de origem, sendo o ponto de baixo aqui, tá? Ó. Então, o ponto de baixo aqui sendo a origem, e ela estaria neste sentido aqui, ó. Vou desenhar novamente o meu eixo aqui. Então, se aqui é o nosso ponto de base dela, ela estaria nessa posição. Se ela está nessa posição, concorda que, olhando pelo meu norte aqui, ela está no sentido oposto. Então, ela seria uma normal. Essa daqui seria uma normal negativa. Essa seria positiva. Essa daqui, ó, olhando pelo ponto base, nós temos ela invertida também, então ela seria negativa. E essa daqui seria, olhando pela nossa convenção, seria positiva, certo? Então essa seria a nossa disposição. Então a fórmula para o cálculo é 1 dividido pelo seno do ângulo, e o seno do ângulo aqui, pessoal, essa fórmula de seno e cosseno do ângulo, nós vamos ver isso bem detalhado na nossa aula de método dos nós. Então não perde essa aula porque você vai entender o que acontece com a trigonometria nesse caso aqui. Multiplicado pelo quê, pessoal? Pela cortante no trecho. Então eu vou fazer o módulo unitário 1 dividido pelo seno do ângulo, que é o seno do arco tangente da vertical pela horizontal, e vou multiplicar pela minha cortante no trecho que essa diagonal está. Então, por exemplo, essa diagonal aqui, ó, seria o que acontece nesse trecho aqui. Essa outra diagonal aqui seria o que acontece nesse outro trecho aqui, e assim sucessivamente, certo? Eu espero que você tenha entendido. Na nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês um exemplo de uma viga de substituição para a gente traçar juntos o cálculo desse tipo de estrutura e entender melhor o método das seções, o método de Ritter, beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero estar agregando conhecimento à sua graduação ou o seu estudo para concursos, né? Ou que seja o seu aperfeiçoamento profissional depois de formado. Até a próxima aula, onde nós vamos resolver juntos um exercício sobre esse tema. Até lá!